Tudo muito tranquilo, né? O jogo foi um jogo fácil, né? O Flamengo enfrentou uma equipe de Série C, já havia vencido por 1-0. Teve um time hoje misto, alguns titulares em ação, o jogador como o Gerson, que ficou suspenso no jogo passado, voltando. Muita gente não entendeu por que ele colocou a Arrascaeta. Eu entendi da seguinte maneira, tá? Domingo, a Arrascaeta não Até foi... porque, com toda a sinceridade, o jogo foi tão fácil, que eu não vi ninguém do Flamengo brilhar. O time como um todo dominou e foi eficiente. Mas, sinceramente, quem brilhou nesse jogo do Flamengo? Não vi ninguém brilhar nesse jogo. Vi todos fazerem os seus papéis de uma maneira geral. Eu acho que o Matheus Gonçalves, em breve ele respondeu sobre o Juninho, né, que não engrena. Talvez em breve ele vai ter que responder, não sei se respondeu hoje, sobre o Matheus Gonçalves, que vai para um lado, não é a posição dele, vai para o outro, a posição dele não rende. E acho que segura demais, você percebe escolhas ruins dentro do jogo, o jogo está fluindo porque Salve nação, vambora com mais um vídeo aí falando sobre o nosso Flamengo. Vamos repercutir aqui, né, a classificação do Flamengo para as oitavas de finais da Copa do Brasil, né? O jogo que teoricamente foi decidido ali nos primeiros 20 minutos, né? O Flamengo abriu 3-0 em 20 minutos, porém, por um outro lado, né, se a gente olhar para o lado negativo desse jogo, que teve sim, foi os 2 gols que o Flamengo levou do time do Botafogo da Paraíba, né? De como o Flamengo levou, principalmente o primeiro gol, né? O Matheus Cunha não pode falhar daquela maneira, né? E o segundo gol foi erro defensivamente ali, afastar a bola para a entrada da área e o cara conseguiu acertar um chute muito bonito e fez o 4-2, né? Obviamente, vamos falar também sobre os laterais do Flamengo, Varela e Ayrton Lucas, que jogaram muito bem. Varela deu assistência, fez gol, o Ayrton Lucas também deu assistência, Cebolinha fez um gol também de cabeça aí, Pedro também aí, Danilo também, né? Mas o Danilo chegou até a cobrar o sistema defensivo do Flamengo após o gol que o Flamengo levou, né? O primeiro gol. Então vamos debater sobre isso aí, né? E a classificação do Mengão aqui no canal, né? Então deixa seu like e vambora com mais um vídeo aí, nação. Tamo junto, é nóis. Tudo muito tranquilo, né? O jogo foi um jogo fácil, né? O Flamengo enfrentou uma equipe de Série C, já havia vencido por 1-0. Teve um time hoje misto, alguns titulares em ação, o jogador como o Gerson, que ficou suspenso no jogo passado, voltando. Muita gente não entendeu por que ele colocou a Arrascaeta. Eu entendi da seguinte maneira, tá? Domingo, a Arrascaeta não foi poupado, ele não tinha condição. Hoje, jogo leve, jogo fácil, exigência muito menor, não tem que pressionar tanto cedo do adversário, já no segundo tempo, deixou a Arrascaeta para ele pegar um pouco de ritmo pensando no domingo. Foi o que eu entendi. Acho que pode fazer sentido. Mas não entendi a permanência do Matheus Gonçalves em campo tanto tempo. Aliás, os apelos de parte da torcida pela presença do Matheus Gonçalves em campo como titular, eles vão para o ralo depois de uma atuação como a de hoje. Muito mal contra o adversário mais fraco, errando em decisões, não conseguindo dar sequência de jogadas, não jogou bem. Ele disse, Felipe Luiz, que é meio anárquico o futebol do Matheus Gonçalves na coletiva do jogo passado com o Botafogo. Eu entendi que ele quis dizer o Matheus Gonçalves anárquico no sentido de não jogar de forma muito organizada, não conseguir entender. E eu já apurei, falando com gente do clube, que eles acham que ele não entende bem o jogo, ou seja, não entende bem as suas tarefas em campo. Um jogador imaturo, um jogador ainda imaturo. Mas ficou muito tempo em campo. Poderia ter saído antes. O Matheus Cunha, o goleiro, é um caso à parte. O Matheus Cunha é um goleiro que, como eu já disse, falhou já em jogo importante, jogo decisivo, segue sendo reserva imediata do Rossi, não inspira confiança. No ano passado, o Tite ameaçava mantê-lo no gol na reta final da Copa do Brasil, mas aí contra o Corinthians, mas aí chegou o Felipe Luiz e corretamente colocou o Rossi para jogar. Hoje o gol que ele tomou, o primeiro, foi um negócio assim totalmente sem sentido, até sem ritmo e tal, não faz sentido nenhum. Por que ele saiu ali? O Ceifador, jogador lento, tinha cobertura, para quê? Para quê? Não deu para entender. Acho que é um goleiro que já tem um desgaste dentro do Flamengo com a torcida, por falhas importantes. O Sampaoli insistiu com ele no outro clube emprestado, negociado, talvez ele possa até se aprimorar, mas acho que ele não está pronto. E o Flamengo não busca outro goleiro e nenhum técnico. Tanto o Tite quanto agora o Felipe Luiz, eles não dão, por exemplo, uma oportunidade num jogo como o de hoje para o garoto Diogo Alves, sobrevivente do incêndio do Ninho do Urubu, que é o goleiro número 13 do Flamengo. Por que não colocá-lo para jogar essa partida, por exemplo? De sentir qual é do menino, dá uma oportunidade.
Estabelece uma disputa pela vaga de goleiro reserva imediato de Rossi. Por que não? Por que essa situação tão confortável de reserva imediato de alguém que não inspira confiança? E não é nada pessoal, evidentemente, ninguém que tem nada contra o Matheus Cunha. Mas ele não passa confiança e hoje, de novo, ele foi mal. Né? Segundo gol, não. Foi um erro do sistema defensivo que permitiu um arremate muito bonito, né, de primeira, de fora da área, com muita liberdade. Então, acho que o jogo deixou algumas lições. A bronca do Danilo saindo de campo, também reclamando pela maneira como o Flamengo tomou aquele gol, foi muito pertinente, muito oportuna aquela reclamação do jogador. Ele se colocando também, se cobrando, né, porque ele faz parte do sistema defensivo, eles erraram. Não só o goleiro Matheus Cunha errou, o sistema defensivo falhou. Então, eu entendo que foi um jogo que deixou algumas lições. Um goleiro como o Matheus Cunha num jogo, se o Rossi tem uma dor de barriga domingo ele vai jogar, meu Deus, é um problema. É um problema. Gostei da entrada do Lohan também, como disse o Felipe Luiz, deu uma cabeçada perigosa. É um jogador que tem que ser tratado com muito cuidado. Eu escrevi na rede social hoje mais cedo sobre um jogador que me chama a atenção. Vou até compartilhar com vocês aqui a minha postagem hoje na rede social. Durante o jogo eu fiz essa postagem, intervalo do jogo. Eu vou colocar aqui para vocês aqui. Escrevi lá no X e está aqui, olha. Perguntei a uma fonte rubro-negra porque Ryan Lucas, que é volante, jogador técnico, de boa imposição física, jogador interessante, sobrevivente também do incêndio trágico de 8 de fevereiro de 2019. Nem relacionado costuma ser, mesmo com tantos desfalques no meio-campo. A resposta, 2 pontos dessa fonte. Tem perfil diferente do que Felipe Luiz gosta, seria um bom jogador para outras formas de jogar. Aí eu questiono, o rapaz tem 20 anos, não pode ser aprimorado, aprender a executar o que o técnico deseja? Já Everton Araújo, mesmo errando com frequência, parece ter o perfil que o treinador gosta, né? Porque ele continua jogando, é um jogador esforçado, tecnicamente inferior, e comete alguns erros importantes. Hoje, gente, nesse jogo contra o Botafogo da Paraíba, vocês devem se lembrar que aos 9 minutos aproximadamente do segundo tempo, ele errou um passe simples, saiu jogando errado, como já aconteceu em outros jogos, inclusive um erro dele gerou um gol ano passado, do Felipe Coutinho empatando um jogo entre Flamengo e Vasco, por exemplo, e proporcionou uma jogada de ataque ao adversário, e o Thalisson, jogador do Botafogo, acertou a trave esquerda do goleiro Matheus Cunha. E eu pergunto, e se fosse um jogo equilibrado? Pois é isso. Toda a atuação do Everton Araújo pode ficar comprometida por conta desse tipo de falha, desse tipo de erro. E ele está sempre no time. E o Ryan Lucas não tem oportunidade. Ok, um direito do técnico pensar assim, mas não tem oportunidade e, ao mesmo tempo, é um jogador que nem relacionado é. Difícil de entender, né? Eu vou botar aqui. Depois desta partida entre times mistos, os dois estavam com times mistos, o Flamengo por causa do jogo com o Palmeiras e o Botafogo da Paraíba, porque tem no próximo domingo, pela Série C, um duelo com o Retrô. O Retrô que se classificou eliminando o Fortaleza hoje, né? Então, como eu achava já de antemão que não teria condição de reverter esse placar contra o Flamengo no Maracanã, poupou vários titulares e fez um jogo até relativamente franco com o Flamengo. Placar de 4-2 reflete bem como esse jogo acabou sendo um pouco lá e cá. O Botafogo não ficou trancado o tempo todo. Até tentou começar o jogo trancado, mas com 6 minutos já perdia por 2-0. Aí fica complicado. E o técnico do Botafogo, então, começou a botar até mais atacantes na expectativa de conseguir, pelo menos, fazer gols no Maracanã. E conseguiu fazer 2. Mas o Flamengo venceu com absoluta tranquilidade. Em momento nenhum esteve ameaçado. Não houve nenhum momento, mesmo quando fez o primeiro gol, já estava 3-0. Quando faz o segundo, já estava 4-1. Então, não houve em momento nenhum risco para esse time do Flamengo. E, na verdade, o que ele vale é para uma série de observações. São essas observações que eu quero conversar com vocês hoje. Por exemplo, eu pergunto, quem se destacou hoje? Está lá na enquete. Eu botei os 4 jogadores que fizeram gol. Até porque, com toda a sinceridade, o jogo foi tão fácil, que eu não vi ninguém do Flamengo brilhar. O time como um todo dominou e foi eficiente. Mas, sinceramente, quem brilhou nesse jogo do Flamengo? Não vi ninguém brilhar nesse jogo.
Vi todos fazerem os seus papéis de uma maneira geral, tirando um ou outro que eu achei que ainda assim jogaram mal, mas isso nós vamos falar durante a live e eu quero ouvir também a opinião de vocês. Sobre o principal para mim foi Pedro, uma vez mais foi Pedro. Porque o Pedro, pela primeira vez, eu não me lembro se contra o Corinthians ele jogou até o final, eu acho que ele saiu no finalzinho. Mas hoje ele jogou 90 minutos mesmo. Hoje ele começou o jogo e terminou o jogo. E fez um gol. Aliás, um gol com um toquinho sutil, à lá Pedro mesmo. Mas é óbvio que o Pedro ainda está sem ritmo. É óbvio que ele ainda está muito longe do Pedro que nós conhecemos, do melhor centroavante do Brasil. Mas aí eu pergunto, qual será a conclusão que o Filipe Luís vai tirar, e qual a decisão que vai tomar depois do jogo de hoje? O jogo do Palmeiras. Vale a pena deixar o Pedro no banco e começar com o Bruno Henrique, que tem jogado tão mal, muito mal, a gente está vendo isso, não faz gol há 13 jogos, se não me engano. Vai ser um jogo de poucas chances. Vai ser um jogo em que, muito provavelmente, o Flamengo vai jogar mais defensivo do que ofensivo. Então, nas poucas chances que tiver, vai ter que fazer. É melhor você ter um cara que não faz gol ou é melhor você ter um cara que é artilheiro? Que é o caso do Pedro. Enfim, eu quero conversar isso aí com vocês, quero ouvir a opinião de vocês. Acho que um jogador que entrou relativamente bem foi o Lohan. Gostei muito mais deste Lohan de hoje do que o Lohan que a gente estava acostumado a ver. As informações são todas que ele está jogando muito no Sub-20. Eu acho que ele deve ter ganho pontos com o Filipe Luís. E no mais, entrou um volante que eu não conhecia. Como é que é o nome dele? João Vitor, não é isso? Não, não é João Vitor. João Vitor é o zagueiro. João Vitor é o zagueiro que jogou direito. Não foi brilhante, não, mas jogou direito. João Alves. Confesso que esse volante eu não conhecia. Eu conheço o Pablo Lúcio e conheço o Ryan. O Pablo Lúcio estava relacionado, mas não foi para o jogo. Ele não estava no banco. O Ryan, não me lembro nem se foi relacionado. Mas entrou esse menino. João Alves, que eu acho até que entrou bem. E é bom a gente ver e descobrir que existem volantes bons na base. Além do Pablo Lúcio, que a gente sabe que é um garoto fora de série, e o próprio Ryan Lucas, muito bem, mas ainda tem esse menino, João Vitor. João Vitor não, oh meu Deus do céu, João Alves, que o Felipe tirou da carteira hoje, tirou da cartola, e entrou, eu acho que cumpriu bem, entrou no lugar do Gerson, e acho que cumpriu bem o seu papel. Enfim, não era um jogo importante, quer dizer, importante porque classificava, mas não havia risco, realmente. O Flamengo teria que ser uma catástrofe hoje para ser eliminado pelo Botafogo da Paraíba, ainda mais depois de ter ganhado o primeiro jogo. Ele busca outra inversão da direita para a esquerda, hora por cima, hora girando rápido, criação pela esquerda, gol. O totó do Pedro é quase de jogo treino mesmo ali, sabe? A bola vai passando, Pedro dá um totozinho ali de jogo treino. Passado isso, eu acho que o Felipe certamente vai ter muita coisa a considerar. Inclusive, ele explica muito na coletiva para um jogo que, em tese, foi tão tranquilo. Eu acho que o Matheus Gonçalves, em breve ele respondeu sobre o Juninho, né, que não engrena. Talvez em breve ele vai ter que responder, não sei se respondeu hoje, sobre o Matheus Gonçalves, que vai para um lado não é a posição dele, vai para o outro é a posição dele no rende. E acho que segura demais, você percebe escolhas ruins dentro do jogo, o jogo está fluindo porque a circulação estava rápida. Aí batia no Matheus, ele queria aproveitar o jogo ruim do adversário para tentar matar a dinâmica do ataque. Isso é preocupante do ponto de vista coletivo do Felipe. O Cebolinha hoje cai por dentro. Eu acho que o Felipe já tentou o Bruno por ali, não deu certo. Tentou. Tenta o Cebolinha hoje, não é a dele, mas passa por ali. A construção passa por ali. Boas construções passam por ali hoje. Não acho que vai ser uma solução, porque o Flamengo tem elenco para não precisar do Cebolinha como meio de articulação ali, quase que uma ponta de cima do acaba vindo muito para a esquerda também, né? Sim, mas ele por ali funcionou um pouquinho na ausência do Arrascaeta, ainda que eu acho que o Flamengo vai buscar fora. Mas para a solução de momento, para observação do jogo-treino, foi interessante. Agora, foi jogo-treino até demais do ponto de vista defensivo.
O time do Botafogo, que é limitado, chegou demais. Não foi só na base da vontade. Sabe quem chama atenção, Pedro? Bola esticado, Rossi saindo mal, a construção tranquilo pelos lados do campo, que não deveria acontecer. Mas é claro, a gente vai ter que dar um desconto porque a parada estava resolvida. Exatamente. E a mobilização não é a mesma do jogo brasileiro. Há um relaxamento não vai natural, ser isso que a gente né? vai ver, por exemplo, contra o Palmeiras no fim de semana. Então, sabe o que me chama atenção, William? A gente tem nos últimos tempos 2 versões de Flamengo. Quando o Flamengo acerta essa marcação alta e por um bom tempo, na primeira parte do jogo, o Flamengo conseguiu fazê-la muito bem, ele esmaga o adversário. No caso hoje, o jogo acontecia ali no último terço do campo, terço ataque do Flamengo. O Flamengo recuperava a bola ali com facilidade, o Botafogo não conseguia nem dar um chutão para frente, tinha pouco espaço, e quando dava o chutão a bola era com muita facilidade dos defensores do Flamengo, dos jogadores mais recuados. Essa versão flamenguista, quando funciona, ela é muito boa. É muito chato enfrentar o Flamengo assim. Quando o Flamengo não consegue, por uma questão física ou de atenção, porque relaxou, ou porque em outros jogos, quando é mais exigido, tem times melhores saindo jogando e os jogadores fisicamente do Flamengo não conseguem manter esse tipo de marcação que ninguém consegue manter o jogo inteiro, o Flamengo sofre no contra-ataque. E a segunda versão do Flamengo para mim, e essa não vou dizer que me preocupa, porque mal tem tempo para treinar o Felipe, eu tenho certeza que ele pode organizar isso. Quando o Flamengo recua um pouco, o Flamengo não é forte defensivamente. Não é tragédia, mas não é forte. E você olha um time que nem o Pedro falou agora, por exemplo, com o Everton, né, com jogadores rápidos na frente, você é um time que você pode usar o contra-ataque e ser letal. Sim. Se o Flamengo conseguisse trabalhar para ser nas 2 fases do jogo, não precisa ser um time de tanta posse de bola, tá? Posse de bola é bom você controlar o jogo, você descansar o time com a bola, mas se o Flamengo conseguir, quando joga mais atrás, ter um contra-ataque muito forte, para ele alternar pressão muito alta, e aí esmaga o adversário e marca muito forte atrás com um contra-ataque forte, esse time do Flamengo vai ser muito dificilmente vai ser vencido. Só que me parece que essa segunda ideia possível, o Felipe só vai usar meio a contragosto, em certas circunstâncias, se perder um jogador e precisar recuar um pouco. Me parece que ele não gosta muito dessa ideia de ser um time plenamente reativo em alguns momentos do jogo. Né? Ser um time com 2 extremos, muito agressivo ou muito reativo. Mas não era o caso para hoje, né, Biner? Vamos falar a verdade. Mas eu não estou pensando só em hoje. Então, mas assim, a verdade é... Pensei no jogo com o Botafogo eu também. acho que assim, qualquer avaliação tática de um jogo como o de hoje não cabe muito num jogo como esse e num calendário como o nosso. Pela facilidade que o jogo... É isso. Né, 4 minutos do segundo tempo estava 4-1. Exato, exato. 7 minutos estava 3-0 no agregado. acho É um que a jogo técnica contra um mais time difícil da de avaliar. Série C. Eu acho que assim, não dá para exigir nada e nem devemos exigir nada de um time nessa condição num calendário como o que a gente tem. A grande notícia para o Flamengo é uma só. Conseguiu poupar, porque o Felipe que me perdoe, ele poupou, obviamente. Claro que poupou. Claro que poupou, eles têm um certo reserva de falar poupei e tal, né? E poupou, tá de parabéns. É isso. Poupou todo mundo, o jogo levou o jogo como se fosse... É claro que é terrível você tomar 12 chutes no gol e tomar 2 gols de um time da Série C. Mas acho não que importa. o relaxamento do jogo resolvido também leva isso. Não, é isso. Nesse contexto, não importa nada disso. O que importa é, com 7 minutos de jogo, ele estava classificado e poupou todo mundo pensando num jogo que aí sim é um jogo muito grande e importante contra o Palmeiras. E deu minutagem para quem precisava também, Pedro, o tempo todo. O Arrascaeta entrou no segundo tempo, não tinha jogado outro jogo. O Arrascaeta entrar, eu consigo entender. O Arrascaeta entrar, eu consigo entender. Sim. O Pedro jogar os 90 é que eu acho que talvez ele tivesse que ouvir o Felipe, porque também pode ter uma explicação. Tem que ter, né, Pedro? Porque na coletiva anterior o Felipe falou que o Pedro não estava fisicamente. Jogou se poupando. Assim como eu acho que o Arrascaeta entrar hoje, poupou o Arrascaeta no fim de semana e jogou hoje. Acho que não. Acho que o Arrascaeta hoje tem muito a ver com o jogo treino. Joga para rodar. Sim, é isso que eu falei, para dar minutagem. O Pedro é que talvez eu acho que numa dessa você estica para querer fazer um gol, para querer fazer um quinto, não sei. Mas pode ser acho que não é pelo gol, não, viu, Pedro? Eu acho que assim, é uma avaliação de que para ele era bom jogar. Aliás, é o primeiro, se eu não me engano. E talvez uma indicação... Desde que voltou. 90 minutos é a primeira vez, desde que talvez... Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? O Flamengo vence aí o Botafogo da Paraíba por 4-2 aí, né? E avança de fase aí para as 8ª de finais da Copa do Brasil, né? Vamos falar aqui sobre alguns pontos positivos aí desse jogo aí, né? Os pontos positivos de alguns jogadores
que sim, conseguiram aproveitar, né, a chance nesse time mistão do Flamengo aí, né? Sabemos que o Flamengo colocou um time totalmente alternativo para esse jogo, e que era um jogo que já estava praticamente resolvido, e só foi o jogo começar que em 5 minutos o jogo já estava resolvido, teoricamente, né? Abriu 2-0 em mais ou menos 5, 6 minutos ali, e quando completou 20 minutos de jogo, já estava 3-0, o jogo já estava totalmente liquidado, e os jogadores se poupando dentro de campo, né? Alguns pontos positivos de alguns jogadores que, para mim, aproveitaram a sua oportunidade dentro de campo, né? Obviamente, os jogadores que fizeram gol, isso é muito importante. Varela jogou muito bem, né? Varela pode ser tranquilamente sendo aproveitado ali. Se o Varela continuar mantendo essa regularidade, tranquilamente pode substituir o Wesley. O Wesley, não à altura, porque o Varela não é um cara de velocidade que sempre vai no fundo, na linha de fundo para poder cruzar, mas é um lateral que é de seleção, já jogou em alguns clubes grandes da Europa, como o Manchester United. Acho que pode sim não substituir a altura o Wesley, mas porém acho que consegue fazer seu papel muito bem ali. E defensivamente ele é melhor que o Wesley, teoricamente, né? O Ayrton Lucas também deu uma assistência para o Varela, jogou bem para mim também. O Matheus Gonçalves, péssimo, ainda não se achou dentro do Flamengo. O Everton Araújo, para mim, eu gosto do jogador, mas eu tenho alguns questionamentos para ele. Cebolinha fez o gol de cabeça, né? Após o cruzamento ali, então o jogador, geralmente o jogador que sempre faz um gol consegue aproveitar as suas chances aí. E sobre o Pedro, acho que o Pedro jogou 90 minutos, fez seu golzinho ali, como sempre. E essa situação de jogar o Pedro, deixar o Pedro ir em 90 minutos para ele ganhar minutagem, eu não sei se ele vai ser titular no jogo contra o Palmeiras, né, domingo. Então tem essa situação, né, esse questionamento. O Pedro jogou 90 minutos. Será que ele vai estar apto a poder jogar como titular? Ou vai ser uma decisão do Felipe Luiz em deixar ele no banco de reserva e entrar no segundo tempo, né? Vamos ver, né? E te falar uma coisa, essa minha webcam aqui não para de travar, pelo amor de Deus. Então, foi um jogo que... Aí, travou de novo, meu Deus. Foi um jogo que o Flamengo resolveu antes de praticamente entrar dentro de campo. Com 6 minutos de jogo já estava resolvido, 2-0. E aquilo, esse é o jogo que, obviamente, vai haver crítica, vai. Porém, é um jogo mais para você observar certas situações do jogo, né? Principalmente os 2 gols que o Flamengo levou. O primeiro gol não se pode levar, não sei que o Matheus Cunha foi sair daquela bola, não sei porquê. E o segundo gol do Flamengo foi um erro do sistema defensivo, né? Afastar a bola ali para entrada da área, não tinha ninguém marcando ali, o cara acertou um chutaço e acabou guardando o segundo gol, né? Tirando isso, o Flamengo fez seu papel muito bem. Em nenhum momento, mesmo quando o Botafogo fez o 3-1 ali, em nenhum momento ameaçou o Flamengo. E o Flamengo foi o ritmo de treino, né? Foi isso que aconteceu. Agora esperar domingo, que vai ter um confronto muito difícil aí entre os melhores elencos do Brasil nos últimos 5, 6 anos aí. Os maiores investimentos também, as maiores arrecadação e os principais técnicos atualmente no futebol brasileiro, né? Então é isso aí, nação, tamo junto e é nóis aí.